O sol nascia tímido sobre o sertão baiano, tingindo de laranja as casinhas de taipa alinhadas na rua de terra batida. Elisa, aos 20 anos, acordava cedo, o corpo magro já calejado pelas diárias que fazia nas roças e nas casas dos poucos, fazendeiros da região. Seus olhos castanhos, grandes e cheios de sonhos, miravam o horizonte além das palmeiras ressecadas. Morava com Ana, sua irmã mais velha, numa casinha simples de 2 cômodos, herdada dos pais que a febre levara anos atrás. As paredes rachadas e o telhado de zinco rangendo nas chuvas eram testemunhas de uma vida de privações. Elisa, porém, guardava um segredo. Debaixo do colchão, embrulhados numa trouxa de pano, estavam os poucos reais que juntava, moeda por moeda, com um único propósito: comprar uma passagem para São Paulo. A cidade grande, dizia o rádio, era o lugar onde os sonhos ganhavam vida. Ana, com seus 28 anos e jeito sério, desaprovava. Lá é perigoso, Elisa. Aqui pelo menos a gente tem um teto, repetia enquanto mexia o feijão no fogão a lenha. Mas Elisa não ouvia. Imaginava arranha-céus, ruas cheias de gente, um emprego decente que a tirasse da miséria. Passava noites acordada, traçando planos. Chegaria lá, arrumaria um canto para ficar, trabalharia até juntar dinheiro para trazer. Ana também. O dia da viagem finalmente chegou. Com uma mochila surrada nas costas e a passagem amassada na mão, ela abraçou Ana na porta de casa. O vento quente levantava poeira, e os olhos de Ana marejaram. "Se cuida, viu? E volta se precisar", disse, a voz embargada. Elisa sorriu, tentando esconder o nó na garganta. "Vou te dar orgulho, mana." O ônibus velho e barulhento apitou ao fundo. Ela subiu, acenou pela janela embaçada e viu a figura de Ana diminuir até sumir na curva da estrada. O coração batia acelerado, misturado de medo e esperança. A viagem foi longa, quase 30 horas sacolejando por estradas esburacadas, o cheiro de diesel impregnando as roupas. Quando o ônibus parou na rodoviária do Tietê, Elisa sentiu o chão tremer sob os pés. São Paulo era um monstro de concreto, barulho e movimento. Carregando a mochila, ela respirou fundo o ar pesado da cidade. "É agora", pensou, os olhos brilhando diante do caos. Mal sabia que a vida ali seria mais dura do que qualquer roça que já enfrentara. São Paulo engolia. Elisa, como uma onda, engole um grão de areia. O barulho das buzinas, o vai-vem das pessoas apressadas e o cheiro de asfalto quente a deixavam tonta. Com poucos reais no bolso, ela precisava agir rápido. Passou o primeiro dia perguntando por aí, os pés doendo nas sandálias gastas, até encontrar um quartinho para dividir na Brasilândia, periferia da cidade. O lugar era pequeno, com paredes mofadas e uma janela que mal abria, mas era o que cabia no orçamento. A colega de quarto, Vanessa, uma mulher de uns 30 anos, cabelo tingido de loiro e olhar desconfiado, a recebeu com um muxoxo. "Se pagar direitinho, fica. Se atrasar, rua", disse mascando chiclete. Elisa assentiu, ansiosa para provar que daria certo. Nos dias seguintes, ela bateu perna atrás de emprego. Acordava antes do sol, pegava ônibus lotados, enfrentava filas e nãos atrás de nãos. Até que, numa tarde abafada, conseguiu uma vaga de ajudante numa lanchonete no centro. O dono, seu Jorge, um homem de bigode grosso e jeito ranzinza, e a contratou por pena. "É só para limpar e servir. Se der mancada, te mando embora", avisou. Elisa sorriu, o coração leve pela primeira vez em semanas. O trabalho era pesado, esfregar chão engordurado, carregar bandejas, aguentar gritos de clientes impacientes, mas ela não reclamava. Guardava cada centavo, sonhando com o dia em que teria uma vida melhor. À noite, no quartinho, escrevia cartas para Ana, contando das luzes da cidade, do barulho que nunca parava, do cansaço que sentia. "Aqui é duro, mana, mas eu vou vencer",
dizia, a caneta tremendo de exaustão. Vanessa, ouvindo-o riscar do papel, zombava. Tá achando que é novela, é? Elisa ignorava, focada no seu plano. Mas a vida na cidade grande não perdoava. Um mês depois, ela começou a sentir o corpo estranho. Náuseas pela manhã, um cansaço que não explicava. Achou que era o calor, a correria, até que uma vizinha, Dona Cida, a encarou com olhos experientes e perguntou: Menina, tu tá grávida? Elisa riu nervosa, mas a dúvida ficou. Comprou um teste numa farmácia barata, mãos trêmulas ao abrir o pacotinho. 2 linhas. O mundo girou. Grávida, sozinha, sem dinheiro, sem família por perto. O pai, um rapaz que conhecera numa festa. Na vila, um flerte rápido que ela mal lembrava. Sentada no colchão fino, ela chorou até o amanhecer, a carta para Ana esquecida ao lado. A gravidez caiu sobre Elisa como uma tempestade inesperada. O corpo, já magro e cansado, agora parecia traí-la a cada passo. As náuseas vinham em ondas, e o cheiro de fritura na lanchonete a fazia correr para o banheiro. Seu Jorge, o patrão, começou a desconfiar. Tá muito lerda, menina. Se não aguentar o tranco, arrumo outra, ameaçava batendo na bancada. Elisa apertava os dentes, limpava as lágrimas com a manga da blusa e seguia. Precisava do emprego, mais do que nunca. No quartinho, Vanessa notou a barriga que começava a despontar sob a camiseta larga. Tá grávida, é? E vai pagar o aluguel como? Perguntou, o tom cortante. Elisa prometeu que daria um jeito, mas os reais no bolso diminuíam rápido. Remédios, comida, o ônibus. A colega de quarto não escondia a impaciência, batendo portas e resmungando alto. Uma noite, Elisa chegou do trabalho e encontrou suas coisas jogadas na porta. Não dá mais. Ou paga adiantado ou sai, disse Vanessa, braços cruzados. Com o rosto quente de vergonha, Elisa pegou a mochila e saiu sem rumo, a barriga de 4 meses pesando como um fardo. Dormiu numa praça, aquela noite, o frio cortando a pele, o barulho dos carros como um rugido constante. Pensou em Ana, na casinha simples da Bahia, no cheiro de terra molhada que agora parecia tão distante. Eu não posso desistir, murmurava, abraçando a mochila. No dia seguinte, com o resto do dinheiro, alugou um canto num cortiço na Vila Maria. Era um cubículo úmido, com um colchão no chão e um banheiro compartilhado que fedia a mofo, mas era um teto. No trabalho, as coisas pioraram. Um dia, zonza de cansaço, deixou uma bandeja cair, o barulho dos pratos quebrando ecoando na lanchonete lotada. Seu Jorge explodiu. Fora! Não quero mais você aqui! Gritou apontando a porta. Elisa implorou, lágrimas escorrendo, mas ele não cedeu. Desempregada, grávida e sozinha, ela voltou para o cortiço e desabou no colchão, o choro abafado pelo travesseiro. A cidade que prometera tanto agora a esmagava sem piedade. Os dias no cortiço eram uma névoa de desespero. A barriga de Elisa crescia e com ela vinham dores nas costas, inchaço nos pés e uma fome que os poucos reais não saciavam. Sem emprego, ela catava latas nas ruas, os dedos sujos de graxa, o orgulho engolido a cada passo. Às vezes conseguia uns trocados vendendo bala no farol, o sol queimando a pele enquanto carros passavam indiferentes. O cortiço era um caos de vozes, choros de criança e brigas dos vizinhos. Mas ali ela conheceu Dona Marlene, uma senhora de cabelos grisalhos e mãos calejadas que morava no quarto ao lado. Dona Marlene, viúva e ex-costureira, viu Elisa chorando na escada um dia e puxou conversa. Tá grávida e sozinha, né, filha? A vida não é fácil, mas a gente dá um jeito, disse, oferecendo um prato de arroz com ovo. Foi a primeira gentileza que Elisa recebeu em meses. As duas se aproximaram. Dona Marlene contava histórias de sua juventude, enquanto Elisa falava dos sonhos que a trouxeram de tão longe. Queria dar uma vida melhor para mim e para Ana, confessava, os olhos fixos no chão.
A velha ouvia, paciente, e um dia trouxe uma proposta. Sei fazer uns panos de prato para vender. Se tu ajudar, a gente racha o dinheiro. Elisa aceitou na hora. Passavam as tardes costurando à mão, os dedos furados por agulhas. Mas o trabalho rendia uns trocados. Não era muito, mas pagava o aluguel e um pão para enganar a fome. A barriga já estava grande, quase 7 meses, e Elisa sentia o bebê mexer, um chute leve que a fazia sorrir, apesar de tudo. Você vai ter uma mãe guerreira, sussurrava, acariciando o ventre. Mas a paz durou pouco. Uma noite, as dores vieram fortes, cedo demais. Dona Marlene correu com ela para o posto de saúde, o pânico estampado no rosto das duas. O médico, um homem de jaleco amassado, examinou e disse: é parto prematuro, vamos internar. Elisa agarrou a mão da amiga, o coração disparado. Horas depois, num quarto lotado de gemidos e cheiro de álcool, ela deu à luz uma menininha pequena, frágil, que chorou baixinho. Maria, decidiu chamar em homenagem à avó. Mas a alegria durou pouco. O bebê precisaria de cuidados especiais. E Elisa não tinha como pagar. O desespero voltou, mais pesado que nunca. Maria era um fiapo de vida nos braços de Elisa. Pequena, com a pele quase transparente e os olhos fechados, ela lutava para respirar na incubadora do hospital público. Elisa passava os dias ao lado dela, sentada numa cadeira dura, o corpo ainda dolorido do parto. Fica forte, minha filha, sussurrava, as mãos coladas no vidro. Dona Marlene aparecia quando podia, trazendo um pão ou uma palavra de ânimo, mas o dinheiro dos panos de prato mal dava para a sobrevivência. Os médicos avisaram que Maria precisava de remédios caros e o SUS não cobria tudo. Elisa saía do hospital às vezes, catando mais latas, vendendo o que podia, os pés inchados e o coração apertado. Uma assistente social, uma mulher de óculos grandes e voz seca, sugeriu que ela pedisse ajuda na prefeitura, mas as filas eram longas e os papéis confusos. Eu não sei nem por onde começar, desabafou com Dona Marlene, que a abraçou em silêncio. A cidade, com seus prédios altos e luzes frias, parecia rir dela. Uma tarde, enquanto varria o chão do cortiço para ajudar o síndico em troca de uns trocados, Elisa encontrou um panfleto amassado. Curso grátis de costura. Vagas limitadas. Dona Marlene leu em voz alta e insistiu. Vai, menina, tu tem jeito para isso. Elisa hesitou. Quem cuidaria de Maria? Mas a velha prometeu ficar de olho e ela foi. O curso era numa igreja da comunidade, cheirando a madeira velha e café. A professora, Dona Lúcia, uma mulher de sorriso fácil, viu potencial nas mãos calejadas de Elisa. Você aprende rápido, elogiou, enquanto ela costurava linhas retas numa máquina antiga. Pela primeira vez em meses, Elisa sentiu um fio de esperança. Maria, aos poucos, ganhava força no hospital e Elisa dividia as horas entre a filha e o curso. Quando o bebê finalmente teve alta, ela chorou de alívio, carregando a menina nos braços de volta para o cortiço. Mas a luta continuava. O aluguel atrasou e o síndico ameaçava despejo. Vou arrumar um jeito, prometeu a si mesma, embalando Maria no colo. Com Maria em casa, o cubículo do cortiço ganhou vida. Elisa improvisou um berço com uma caixa de papelão forrada de pano e o choro da bebê ecoava pelas paredes finas. Dona Marlene ajudava como podia, cuidando da pequena enquanto Elisa ia ao curso de costura. A menina tinha os olhos da mãe, grandes e curiosos, e isso dava a Elisa forças para continuar. No curso, ela aprendia mais que pontos e bainhas. Dona Lúcia falava de coragem, de transformar retalhos em algo valioso. A vida é assim, Elisa. Tu pega o que tem e faz o melhor, dizia, ajustando os óculos. Elisa começou a criar peças simples, panos de prato, toalhinhas, sacolinhas de tecido.
Levava para as feiras da vila aos domingos, o sol queimando enquanto Maria dormia num carrinho emprestado. Aos poucos vendia. 5 reais aqui, 10 ali. Era pouco, mas o suficiente para comprar leite e fraldas. Uma cliente, Dona Rosa, uma senhora, de cabelo cacheado e bolsa cheia, gostou do capricho. "Você faz sob encomenda?" perguntou. Elisa assentiu, ansiosa. Dona Rosa pediu uma cortina e ela passou noites costurando à luz de uma lâmpada fraca, os olhos ardendo. Entregou o trabalho na data e a mulher pagou o dobro do combinado. "Tu tem talento, menina", disse, sorrindo. A notícia correu e outras encomendas vieram. Elisa sonhava em comprar uma máquina de costura, mas o dinheiro ainda era curto. Um dia, o síndico bateu na porta. "Ou paga o atrasado ou sai." Ela implorou por mais tempo, mas ele não cedeu. Dona Marlene, vendo o desespero, emprestou o que tinha guardado. "É para tua filha, Elisa. Não desiste", disse, a voz firme. Com o aluguel quitado, ela respirou aliviada, mas sabia que precisava de mais. Decidiu arriscar. Pegou um ônibus para o centro e ofereceu suas peças nas lojas. A maioria recusou, mas uma dona de boutique, intrigada com a história da jovem mãe, comprou tudo. "Se fizer mais, eu vendo", prometeu. Elisa voltou para o cortiço com o coração leve, um punhado de reais no bolso e uma chance nas mãos. A vida de Elisa começou a ganhar contornos de luta e pequenas vitórias. Com o dinheiro da boutique, ela comprou tecido e linha, e as noites viraram um borrão de costura e choros de Maria. Dona Marlene ajudava, cortando moldes enquanto contava. Histórias para bebê. "Tua mãe vai ser alguém, viu?", dizia, balançando a menina no colo. Elisa trabalhava com afinco, os dedos calejados voando na agulha. Entregava as encomendas na boutique toda semana, e a dona, chamada Sandra, passou a indicá-la para outras lojas. "Tu tem um dom, menina, não para", incentivava. O dinheiro aumentava aos poucos, e ela conseguiu comprar uma máquina de costura usada, um traste barulhento que transformou o cubículo num ateliê improvisado. Maria crescia, gordinha e risonha, engatinhando entre os retalhos. Mas a cidade não dava trégua. Uma chuva forte inundou o cortiço e Elisa perdeu metade dos tecidos, a água barrenta, levando dias de trabalho. Chorou abraçada à filha, o desespero voltando como um velho inimigo. Dona Marlene, com sua calma de sempre, ajudou a limpar a bagunça. "Levanta a cabeça, Elisa. Isso é só um tropeço", disse. Ela respirou fundo e recomeçou. Pegou o emprestado. Com Sandra, comprou mais tecido e costurou até os olhos arderem. Aos poucos, o nome dela corria entre as feirinhas e lojinhas da vila. Uma ONG da região ouviu falar da jovem mãe batalhadora e ofereceu um espaço para ela expor numa feira grande. Elisa levou tudo que tinha: cortinas, toalhas, bolsas, o coração na boca. Vendeu quase tudo em um dia, o bolso cheio de notas amassadas e o peito cheio de orgulho. "Eu vou escrever para Ana", pensou, imaginando a carta. Mas o sucesso encontrou-se inveja. Uma vizinha do cortiço, ressentida, espalhou que Elisa se achava demais. O síndico, irritado com o barulho da máquina, aumentou o aluguel. Pressionada, ela começou a planejar uma mudança, sonhando com um canto só dela e de Maria. Aos poucos, Elisa construía um nome. As encomendas cresciam e ela passou a fazer roupas simples, camisetas, vestidos, coisas que as mulheres da vila pediam. A máquina zumbia noite adentro e Maria dormia ao som das costuras. Dona Marlene, já com a saúde fraca, ajudava menos, mas seguia como um pilar. "Tu tá virando uma empresária, menina", brincava, tossindo entre as risadas. Elisa sorria, mas o cansaço pesava. Com o dinheiro, alugou um quartinho melhor, ainda pequeno, mas com janela e menos mofo.
Carregou suas coisas numa carrocinha, Maria no colo, e deixou o cortiço com um misto de alívio e saudade. Escreveu para Ana pela primeira vez em meses. Mana, eu tô conseguindo. A Maria tá linda e eu faço roupa para vender. Um dia te trago para cá. A resposta demorou, mas chegou cheia de orgulho. Tu é forte, Elisa. Cuida da minha sobrinha. A carta a fez chorar de alegria. Na nova casa, ela montou um cantinho de trabalho, pendurando tecidos coloridos na parede. Sandra, da boutique, virou parceira, vendendo as peças no centro e pagando adiantado. Elisa sonhava grande agora. Queria uma lojinha, um lugar com seu nome na placa. Mas a vida testava sua força. Uma encomenda grande atrasou por falta de tecido e a cliente desistiu, deixando um buraco no orçamento. Maria adoeceu, uma febre que a fez correr para o posto de saúde, gastando o que tinha guardado. Eu não vou desistir, repetia, embalando a filha. Dona Lúcia, do curso, apareceu um dia com uma proposta. Tem uma feira de artesanato no Brás. Quer um espaço? Elisa aceitou mesmo sem saber como pagaria o ônibus. Levou Maria e as peças numa mochila, o coração acelerado. A feira foi um sucesso. Vendeu tudo e ganhou clientes novos. Um deles, um homem de terno, pediu o contato. Quero suas roupas na minha loja. Era o começo de algo maior, ela sentia. O pedido do homem de terno, um comerciante chamado Roberto, mudou o jogo. Ele queria 50 peças em um mês, camisetas e vestidos para vender numa loja no Bom Retiro. Elisa ficou tonta com a proposta. Era mais do que já fizera na vida. Eu consigo, disse, a voz firme apesar do medo. Comprou tecido no crediário, pediu ajuda à dona Lúcia para cortar moldes e passou semanas costurando sem parar. Maria, agora com quase 2 anos, brincava entre os rolos de pano, rindo alto. O quartinho virava um caos de linhas e retalhos. Mas Elisa não se importava, via um futuro ali. Entregou as peças no prazo e Roberto pagou bem, elogiando o capricho. Se mantiver o ritmo, tem mais trabalho, prometeu. O dinheiro permitiu que ela quitasse dívidas e guardasse um pouco. Pela primeira vez, pensou em voltar à Bahia para ver Ana, mas decidiu esperar. Queria chegar lá com algo concreto, uma vitória para mostrar. A fama de Elisa crescia na vila. Mulheres pediam dicas e ela começou a ensinar costura para as vizinhas, cobrando pouco. Se eu conseguir, vocês conseguem, dizia, os olhos brilhando. Mas nem tudo era fácil. Dona Marlene piorou, uma tosse que não passava, e morreu numa manhã fria. Elisa chorou como criança no enterro, sentindo o peso de perder sua maior apoiadora. Obrigada por tudo, sussurrou, jogando terra no caixão. Sozinha de novo, ela se jogou no trabalho para não afundar. Roberto aumentou os pedidos e Elisa contratou uma vizinha, Joana, para ajudar. Juntas costuravam dia e noite, o barulho das máquinas enchendo o bairro. Um dia, Sandra trouxe uma notícia. Uma feira grande no Anhembi quer artesãos. Te inscrevi. Elisa hesitou. Era caro montar um estande, mas arriscou. Levou Maria e as melhores peças, o coração na boca. A feira foi um estouro. Vendeu tudo e ganhou um prêmio de revelação. O nome Elisa Costuras apareceu num jornalzinho local e ela guardou o recorte com orgulho. O prêmio na feira abriu portas que Elisa nem imaginava. Lojas do centro começaram a procurá-la e ela já não dava conta sozinha. Alugou um galpão, pequeno na vila, contratou mais 2 costureiras e comprou máquinas novas. Elisa Costuras virou marca, com um logotipo simples que ela mesma desenhou. Uma agulha e uma flor, em homenagem à Bahia. Maria, agora uma menininha esperta de 3 anos, corria pelo ateliê, chamando as funcionárias de tia. Elisa olhava para a filha e sentia o peito explodir de amor e gratidão. O dinheiro entrava firme e ela reformou o galpão, pintando as paredes de branco e pendurando cortinas que ela mesma fez. Um dia, pegou um ônibus para a Bahia com Maria no colo e uma mala cheia de presentes.
chegou na casinha de Ana ao entardecer, o sol dourando a terra seca. A irmã, ao vê-la, correu para abraçá-la, os olhos cheios de lágrimas. Tu conseguiu, Elisa. Olha só minha sobrinha, exclamou pegando Maria no colo. Passaram dias juntas, rindo e contando histórias. Elisa mostrou o recorte do jornal e falou dos planos. Quero abrir uma loja grande em São Paulo e trazer você para lá. Ana sorriu orgulhosa. De volta à cidade, Elisa trabalhou ainda mais. Comprou um ponto no Brás, um espaço modesto com vitrine e pendurou a placa Elisa Costuras, com letras garrafais. O movimento cresceu e ela passou a vender para outras cidades. Aos 25 anos, era dona de um pequeno império empregando 10 mulheres da vila. Mandou buscar Ana, que chegou tímida, mas logo se encantou com a vida nova. Tu virou uma guerreira, Mana, disse, ajudando na loja. Elisa, olhando a filha brincar e a irmã ao seu lado, sentiu que o sonho, enfim, se tornara real. A cidade que a derrubará tantas vezes agora a aplaudia. Valeu a pena, pensou, sorrindo para o futuro.